Havendo número legal sob a proteção de Deus, dou por aberta essa sessão extraordinária. Peço ao secretário que proceda a chamada para a presença, anotando no livro de presença os presentes e os ausentes. Claudemir Virgílio. Presente. Davi Otair Ferreira. Presente. Décio Lemes. Presente. Diogo Victor Cardoso. Presente. Fábio Aparecido Uriu. Presente. Jéssica Renata de Jesus Correia Bertoli. Presente. Josiane Maria Pereira. Presente. Magda Faustino do Nascimento. Presente. E Renato Domênico Pomilho. Presente. Peço a leitura do Salmo Bíblico pelo vereador Davi Otair Ferreira. Louvores e ações de graças. Salmo 99. Celebrai com júbilo ao Senhor, povos de toda a terra. Servi ao Senhor a alegria, entrai diante dele com alvoroço. Sabei que o Senhor é Deus, ele nos fez e não nós outro a nós, povo seu e ovelha de seu pasto. Entrai às portas dele com louvor, nos átrios dele com hinos. Glorificai-o, louvai o seu nome, porque suave é o Senhor, é eterna a sua misericórdia, e a sua verdade se dilata de geração em geração. Esclareço aos senhores que esta sessão extraordinária fora convocada para apreciação do projeto de lei número 0010, 011, 012, 013, 014, 015, 016 e 017/2025. Projeto de lei complementar 02/2025 e projeto de resolução 002/e 003/2025. Peço a leitura do ofício encaminhando o projeto de lei número 0010/2025. Aqui está no 0015, Josi. Eu entrei na errada, então acho. Ofício número 085/2025. Pedrinhas Paulista, 9 de maio de 2025. Excelentíssimo senhor presidente. Projeto de lei número 010 de 2025. Vimos a presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 010 de 2025, que dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores e funcionários públicos municipais para o exercício de 2025 e da outras providências, que ora submetemos à apreciação, solicitando que seja de acordo com o artigo 183, inciso 2, combinado com o artigo 187 e parágrafos do regimento interno desta Casa de Leis. Sem mais para o presente, e esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, subscrevemos-nos ao ansejo, reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração. Fred Costa Nicolau, Prefeito Municipal. A Sua Excelência, o senhor Renato Domênico Pomilho, Presidente da Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista. Peço a leitura do projeto de lei número 0010/2025. Você vai ter que ler tudo? Então é o mesmo, então. Ah, sim. Aqui, né? Projeto de lei número 010 de 2025, 9 de maio de 2025. Senhor presidente, gostaria de solicitar a dispensa da leitura
dos projetos 0010, 2025, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, tendo em vista que a referida matéria já fora distribuída a todos os pares e que se fosse lido somente o ofício de encaminhamento e a respectiva justificativa. Coloque em discussão o pedido do vereador Fábio Aparecido Uriu, solicitando a dispensa da leitura dos projetos de lei número 0010, 011, 012, 013, 014, 015, 016 e 017, 2025, projeto de lei complementar 02/2025 e o projeto de resolução 02 e 03/2025. Em votação, os favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado. Sendo dispensado a leitura do projeto de resolução número 010, 011, 012, 013, 015, 016, 017, projeto de lei complementar número 002, projeto de resolução 002 e 003/2025, peço que seja lida só a respectiva justificativa. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente e nobres vereadores. Vimos a presença de Vossa Excelência apresentar o projeto de lei número 010 de 2025, que dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores e funcionários públicos municipais no exercício de 2025 e da outras providências, que ora submetemos a vossa apreciação e votação, solicitando que seja de acordo com o artigo 183, inciso 2, combinado com o artigo 187 e parágrafos do regimento interno desta Casa de Leis. Nos termos que dispõe o artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal, com relação à dada pela emenda constitucional número 19 de 98, ficou assegurada a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, na mesma data e sem distinção de índices. Buscamos, através do presente projeto, restabelecer o poder aquisitivo do funcionalismo municipal, concedendo o reajuste salarial aos servidores públicos municipais ativos e inativos, inclusive os conselheiros tutelares, agentes comunitários de saúde e os profissionais do magistério, no índice equivalente a 5%, sendo 4,83% relativo à reposição inflacionária com base na variação do IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, relativo ao período acumulado de janeiro a dezembro de 2024, e 17 percentual de ganho real. Confira-se a planificação de variação do IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, relativo ao período acumulado de janeiro a dezembro de 2024. Idealiza-se compatibilizar o poder de compra do funcionalismo municipal com a inflação do período relacionado ao ano de 2024. Em leis anteriores, já apreciadas por esses legislativos, pudemos conceder significativa melhora do auxílio alimentação, atendendo aos anseios de nossos servidores. Nossos colaboradores, que tanto se dedicam ao seu trabalho, são merecedores do reajustes que ora se concede, e também da potencialização do valor do auxílio alimentação,
que contribui de forma determinante para a renda familiar dos trabalhadores. Importante lembrar ainda que se trata de um ano eleitoral e há vedações legais com relação à liberalidade de aumento, havendo limite e regras próprias. Isto posto aos nobres edis, o préstimo e reconhecimento pelo trabalho em prol de nossa comuna, sempre voltado ao bem-estar da nossa população. Assim, solicitamos que seja o presente projeto devidamente processado nesta Casa Legislativa, com sua aprovação. Prefeitura Municipal de Pedrinhas Paulista, 9 de maio de 2025. Fred Costa Nicolau, Prefeito Municipal. Justificativa do projeto de lei 011 de 2025, de 9 de maio de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, nobres edis, vimos a presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 011 de 2025, cuja ementa assim dispõe: da nova redação ao capítulo do artigo 2º da Lei 778 de 2009, com a última redação dada pela Lei número 1425 de 2023, de 13 de dezembro de 2023, que dispõe sobre a criação do auxílio alimentação, prêmio assiduidade, inclusão de metas e diretrizes ao Plano Plurianual de 2018-2021, Lei de Diretriz Orçamentária para 2019 e da outras providências. Ora, submetemos a apreciação, aguardando que o faça através do artigo 183, inciso 2, combinando com o artigo 187 do regimento interno desta Casa, para a tramitação do regime de urgência. A disciplina legal normativa do auxílio alimentação está prevista originalmente no capítulo do artigo 2º da Lei 778 de 2009, com a última redação dada pela Lei número 1465 de 2022, de 13 de dezembro de 2023. A presente propositura tem por finalidade conceder um aumento real no valor mensal do auxílio alimentação dos servidores públicos municipais. Buscamos, através do presente projeto, restabelecer o poder aquisitivo do funcionalismo municipal em relação ao Vale Alimentação, concedendo um aumento equivalente a 5,71%, sendo 4,83% relativo à reposição inflacionária com base na variação do IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, relativo ao período acumulado de janeiro a dezembro de 2024, e 88 décimos percentuais de ganho real. Confira-se a planificação da variação do IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, relativo ao período acumulado de janeiro a dezembro de 2024. Esta proposta é uma forma de demonstrar a importância e o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pelos servidores municipais, significando um aumento nas possibilidades de alimentação e da qualidade de vida da família do servidor, principalmente considerando-se a realidade econômica da sociedade em geral. Ante ao que se foi exposto no projeto de lei em questão, estamos convictos que os senhores vereadores darão a atenção necessária para a aprovação do mesmo, por ser medida de inteira justiça. Atenciosamente, Fred Costa Nicolau,
Prefeito Municipal. Justificativa do projeto de lei número 012 de 2025, 13 de maio de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, nobres edis. Vimos a presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 012 de 2025, que dispõe sobre fixa o valor dos débitos ou obrigações consideradas de pequeno valor nos termos do artigo 100, parágrafo 3º e 4º da Constituição Federal, e da outras providências. O presente projeto visa promover a fixação do teto para o pagamento de requisições de pequeno valor, RPV, adequando o valor à realidade financeira do município de Pedrinhas Paulista, uma vez que o teto é estabelecido constitucionalmente de 30 salários mínimos resultaria em grandes dificuldades do município honrar com os débitos. Tal projeto de lei visa ainda agilizar o cumprimento das obrigações que recaírem sobre o município de Pedrinhas Paulista, evitando-se assim maiores custos, com demandas judiciais que podem se estender por anos, caso venha a gerar precatórios. Esse mecanismo, portanto, permite o pagamento direto ao credor, sem a necessidade de expedição de precatórios, contribuindo para a desburocratização e desafogamento. O projeto observa o princípio da razoabilidade, buscando estabelecer valores que atendam aos interesses dos credores, sem comprometer a capacidade financeira do ente público. Nesse sentido, a fixação em 250 UFESP, como pequeno valor, o débito ou obrigação garante que o limite proposto seja adequado à realidade local, em conformidade com as disposições previstas na legislação federal e nas melhores práticas administrativas. Anualmente, este parâmetro corresponde a R$ 9.255. Com a implementação desta medida, pretende-se alcançar maior eficiência no cumprimento das obrigações judiciais, respeitando os direitos do cidadão e promovendo a harmonia entre a administração pública e a sociedade. Por fim, o projeto está em total conformidade com os preceitos constitucionais e legais, representando um avanço no tratamento das obrigações de pequeno valor e contribuindo para a efetividade da justiça e a sustentabilidade financeira da administração pública. Ante ao que foi exposto no projeto de lei em questão, estamos convictos de que os senhores vereadores darão a atenção necessária para a aprovação do mesmo, por ser medida de inteira justiça. Fred Costa Nicolau, Prefeito Municipal. Justificativa do projeto de lei 012, de 2025, 13 de maio de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, nobres edis. Vimos a presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 012, de 2025, que dispõe sobre fixa o valor dos débitos ou obrigações consideradas de pequeno valor nos termos do artigo 100, parágrafo 3º e da Constituição Federal e da outras
O presente projeto visa promover a fixação do teto para o pagamento de aquisições de pequeno valor, adequando o valor à realidade financeira do município de Pedrinhas Paulista, uma vez que o teto restabelecido constitucionalmente de 30 salários mínimos resultaria em grande dificuldade do município honrar com o débito. Tal projeto de lei visa ainda agilizar o cumprimento das obrigações que recaírem sobre o município de Pedrinhas Paulista, evitando assim maiores custos com demandas judiciais que podem estender por anos, caso venha a gerar precatórios. Esse mecanismo, portanto, permite o pagamento direto ao credor, sem a necessidade de expedição de precatório, contribuindo para a desburocratização e desafogamento. O projeto observa o princípio da razoabilidade, buscando restabelecer valores que entendam ao interesse dos credores, sem comprometer a capacidade financeira do ente público. Nesse sentido, a fixação de 250 UFESP com um pequeno valor, o débito ou obrigação garante que o limite proposto seja adequado à realidade local, em conformidade com as disposições previstas nas legislações federal e nas melhores práticas administrativas. Com a implementação desta medida, pretende-se alcançar maior eficiência ao cumprimento das obrigações judiciais, respeitando o direito dos cidadãos e promovendo a harmonia entre a administração pública e a sociedade. Por fim, o projeto está em total conformidade com os preceitos constitucionais e legais, representando um avanço no tratamento das obrigações de pequeno valor e contribuindo para a efetiva da justiça e a sustentabilidade financeira da administração pública. Ante ao que foi exposto no projeto de lei em questão, estamos convictos de que os senhores vereadores darão a atenção necessária para a aprovação do mesmo, por ser medida de inteira justiça. Fred Costa Nicolau, Prefeito Municipal. Justificativa do projeto de lei número 13 de 2025. 13 de maio de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, nobres edis, vimos a presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 13 de 2025, que traz a seguinte ementa: dispõe sobre a revogação da Lei Municipal número 1374 de 2022, de 20 de maio de 2022, e da Lei Municipal número 1494 de 2024, de 11 de junho de 2024, e da outras providências. Em breve síntese, o presente projeto tem o objetivo de promover a revogação da Lei Municipal número 1374 de 2022, de 20 de maio de 2022, que dispõe sobre a padronização dos uniformes escolares de Pedrinhas Paulista, e da outras providências, bem como da Lei Municipal número 1494 de 2024, de 11 de junho de 2024, que dispõe sobre a obrigatoriedade da identificação dos veículos oficiais e da outras providências. Ambas as leis referenciadas tratam-se de normatizações relacionadas à identidade visual da administração pública, justificando-se assim, especialmente pela correlação de objetos, naturezas de essências das proposições, a disposição de revogação em uma única proposta legislativa. A administração promoverá estudos com relação a objetos das leis municipais, referenciada especialmente, possibilitando a participação da comunidade na discussão das implementações delineadas. Pretende-se apresentar novas propostas abrangentes a partir do amadurecimento do debate e da formação da opinião popular. Tratam-se de questões que impactam a sociedade e que são multissetoriais, que, sobretudo, repercutem na estrutura organizacional
da Prefeitura Municipal. Ouvir o cidadão na tomada de decisões é fundamental para promover uma governança mais democrática, eficiente, fortalece a democracia participativa e envolve os cidadãos, e fortalece os princípios democráticos, permitindo que a população tenha voz ativa na construção de políticas públicas. Quando as decisões refletem as opiniões e necessidades da sociedade, a legitimidade das ações governamentais aumenta, promovendo maior confiança entre o poder público e a população. Além disso, garante maior transparência na decisão, estimula o engajamento cívico e favorece o fortalecimento do sentimento de pertencimento e responsabilidade coletiva, consagrando a cidadania e a coesão social. Em resumo, ouvir o cidadão não apenas amplia a qualidade e eficácia das decisões, mas também fortalece a democracia e a confiança nas instituições. Ante ao que foi exposto, o projeto de lei em questão, estamos convictos de que os senhores vereadores darão a atenção necessária para a aprovação dos mesmos, por ser medida de inteira justiça. Atenciosamente, Fred Costa Nicolau, Prefeito Municipal. Justificativa do projeto de lei número 014 de 2025, 13 de maio de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, nobres edis. Vimos a presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 014 de 2025, que traz a seguinte ementa. Dispõe sobre revogação da Lei Municipal número 1451 de 2023, de 31 de outubro de 2023 e da outras providências. Em breve síntese, o presente projeto tem o objetivo de promover a revogação da Lei Municipal número 1451 de 2023, de 31 de outubro de 2023, que institui o calendário oficial de eventos e datas comemorativas no município de Pedrinhas. Justifica-se esta proposição, sobretudo pela importância de revisão e reestruturação das normas que tratam das celebrações oficiais do nosso calendário local. Há datas estabelecidas que necessitam melhor estudo, que realmente possam refletir as atuais demandas, valores e realidades sociocultura do município. Além disso, é importante a disposição de critérios objetivos para a inclusão e manutenção das datas comemorativas, aperfeiçoando a gestão e o planejamento por parte do poder público. A revogação da legislação permitirá a elaboração de um novo instrumento legal, mais moderno, participativo e representativo, que contemple critérios claros para a inclusão de eventos, respeitando a diversidade cultural, histórica e social da população. Trata-se, portanto, de uma medida necessária para garantir maior efetividade, transparência e relevância às comemorações oficiais do município, abrindo espaço para um novo debate com a sociedade sobre os valores e datas que, de fato, merecem reconhecimento institucional. Ante ao que foi exposto no projeto de lei em questão, estamos convictos de que os senhores vereadores darão a atenção necessária para a aprovação do mesmo, por ser medida de inteira justiça. Fred Costa Nicolau, Prefeito Municipal.
Justificativa do projeto de lei número 015 de 2025, 13 de maio de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, nobres edis. Vimos a presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 015 de 2025, cuja ementa assim dispõe. Altera o artigo 1º da Lei Municipal número 1055 de 2015, de 22 de janeiro de 2015, e dá outras providências. Submete-se à apreciação desta Câmara Municipal, aguardando que o faça através do artigo 183, inciso 2º, combinando com o artigo 187 e parágrafos do regimento interno desta Casa. O presente projeto tem por objetivo adequar a política de alimentação escolar referente à campanha Segunda Sem Carne nas escolas de redes municipal de ensino, tornando sua aplicação mais flexível e alinhada às realidades pedagógicas, nutricionais e culturais de cada unidade escolar. Ao estabelecer que a campanha poderá ser realizada em, no máximo, um dia na semana, é apenas mediante decisão da Secretaria Municipal de Educação. Assegura-se maior autonomia administrativa e respeito à diversidade alimentar dos estudantes e suas famílias. Essa alteração visa garantir que a adoção de cardápios vegetarianos seja feita com planejamento, diálogo e avaliação técnica, preservando a qualidade nutricional das refeições e considerando o aspecto logístico e de aceitação por parte da comunidade escolar. A proposta também busca evitar a imposição de mudanças alimentares frequentes ou abruptas, permitindo que eventuais adaptações ocorram de forma gradual, educativa e respaldada por critério técnico da área de nutrição escolar. Desta forma, a campanha mantém seu caráter educativo e de conscientização, mas dentro do parâmetro mais equilibrado e respeitoso à pluralidade do hábito alimentares presente no ambiente escolar. Ante ao que foi exposto no projeto de lei em questão, estamos convictos de que os senhores vereadores darão a atenção necessária para a aprovação do mesmo, por ser de medida de inteira justiça. Fred Costa Nicolau, Prefeito Municipal. Justificativa do projeto de lei número 016 de 2025, 14 de maio de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, nobres edis. Vimos a presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 016 de 2025, cuja ementa assim dispõe. Dispõe sobre a revogação do artigo 5º da Lei Municipal número 1426 de 2023, de 25 de abril de 2023. Restabelece a vigência da Lei número 778 de 2009, de 15 de maio de 2009, e da Lei número 793 de 2009, de 7 de julho de 2009, e da outras providências. Submete-se à apreciação desta Câmara Municipal, aguardando que o faça através do artigo 183, inciso 2, combinando com o artigo 187 e parágrafos do regimento interno desta Casa. Na redação original, o dispositivo previa expressamente: revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei número 778 de 2009, de 15 de maio de 2009, e Lei número 793 de 2009, de 7 de julho de 2009. No entanto, tal formulação incorre em equívoco de natureza gramatical e lexical,
além de contrariar a real intenção do legislador. Ao citar expressamente a Lei nº 778 de 2009 e número 793 de 2009, como integralmente revogadas, o texto acabou por produzir efeitos jurídicos indevidos, uma vez que não se pretendeu revogar essas normas em sua totalidade, mas apenas naquilo em que eventualmente conflitem com o novo diploma legal. Dessa forma, propõe a revogação do referido dispositivo legal, a fim de restabelecer a vigência das leis número 778 de 2009 e 793 de 2009. A correção ora proposta visa, portanto, restaurar a coerência legislativa, evitar interpretações equivocadas e preservar a vigência dos dispositivos legais, ainda compatíveis com o ordenamento jurídico vigente. Ante ao que foi exposto no projeto de lei em questão, estamos convictos de que os senhores vereadores darão a atenção necessária para a aprovação do mesmo, por ser medida de inteira justiça. Fred Costa Nicolau, Prefeito Municipal. Justificativa do projeto de lei número 017 de 2025, 16 de maio de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, nobres edis, vimos a presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 017 de 2025, que dispõe sobre a alteração de metas, valores e diretrizes ao Plano Plurianual de 2022-2025 e a Lei de Diretriz Orçamentária para o exercício de 2025. Abertura de crédito adicional especial ao orçamento de 2025 e da outras providências, que ora submetemos à apreciação, aguardando que o faça através do artigo 183, inciso 2, combinando com o artigo 187 e parágrafos do regimento interno desta Casa. Este projeto contempla a abertura de crédito adicional especial de dotação orçamentária no valor de R$ 1.800.000 para investimento em obras e construções. Para a Secretaria Municipal de Obras, o valor de R$ 1.670.000, sendo R$ 100.000 para execução de pavimentação asfáltica em ruas de acesso ao novo conjunto habitacional, e R$ 300.000 para recapeamento asfáltico em trechos das ruas do Trabalho, Rua Pietro Masqueto, Rua da Ciência e de frente à Cooperativa Agropecuária, e R$ 1.270.000 para execução de canalização do trecho do Rio Pedrinhas, com gabião e ciclofaixa na margem. E para a Secretaria de Turismo, Promoções e Esportes, o valor de R$ 130.000 para a construção de banheiros junto ao Centro Cultural, Turístico e Comunitário. Para a cobertura do crédito adicional especial serão utilizados R$ 480.000, proveniente de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior e R$ 1.320.000 proveniente do excesso de arrecadação. Ante ao exposto do projeto de lei em questão, estamos convictos de que os senhores vereadores darão a atenção necessária para a aprovação do mesmo, por ser medida de inteira justiça. Fred Costa Nicolau, Prefeito Municipal.
Justificativa do projeto de lei complementar número 002 de 2025, de 15 de maio de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, nobres edis, vimos a presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei complementar número 002 de 2025, que traz a seguinte emenda. Dispõe sobre alteração parcial da lei complementar número 078 de 2022, de 27 de setembro de 2022, que dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Pedrinhas Paulista e da outras providências correlatas. Assim, ora, submetemos a apreciação, solicitando que seja de acordo com o artigo 183, inciso 2, combinado com o artigo 187 e parágrafos do regimento interno desta Casa de Leis. Síntese das alterações propostas. 1. Redenominações, cargos de provimentos em comissão de chefe de departamentos de administração e de chefe de gabinete, para, respectivamente, gestor do espaço cidadão e coordenador institucional. 2. Criação das funções justificadas de coordenador de vacinas, de gestor de UB e de operador de som, áudio e vídeo, e de gestor da seção de trânsito, sendo que os dois primeiros referenciados devem ser exercido especialmente por servidor de cargo de provimento efetivo de auxiliar de enfermagem. O terceiro, com colaborador com conhecimentos técnicos específicos na área correlata. E o último, servidor efetivo em cargo administrativo do município. 3. Sistematização de atribuições dos cargos de provimento efetivo de assistente social, de coordenador de CRAS e de psicólogo, 40 horas, e psicólogo, 30 horas. 4. Reclassificação de referência salarial do cargo de analista tributário, buscando garantir a isonomia dentre essas referências salariais do quadro de servidores municipais. 5. Criação de uma vaga para psicólogo, 40 horas semanais, e extinção de psicólogo, 30 horas semanais, justificado pela demanda existente de atendimento. Trata-se de alterações que visam, sobretudo, melhor organização do quadro da administração pública, com o devido equilíbrio da sua estruturação e sistematização. Busca-se, sobretudo, garantir mais eficiência nos serviços prestados à população e alcançar a missão social constitucional. O projeto segue com o demonstrativo de impacto orçamentário e financeiro de acordo com a Lei Complementar 101 de 10. Importante ressaltar que a alteração ora proposta está amparada nos princípios e valores constitucionais, em harmonia com os princípios administrativos e legislação pertinente, a fim de aprimorar os prestados pelo poder público municipal. Imperioso ainda referenciar as mudanças propostas com as devidas justificativas, informações mais incisivas e destacadas, demonstrando a pontualidade e necessidade de materialização das alterações. Ante ao que foi exposto o projeto de lei complementar em questão, estamos convictos de que os senhores vereadores darão a atenção necessária para a aprovação do mesmo, por ser medida de inteira justiça. Atenciosamente, Fred Costa Nicolau, prefeito municipal. Justificativa. Ilustríssimos senhores vereadores, vimos a presença de Vossa Senhoria apresentarmos o incluso projeto de resolução número 0002
de 2025, em que, em sua ementa, dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista e da outras providências, que ora submetemos à apreciação. Considerando a obrigatoriedade de se fazer a revisão geral anual, conforme determina o artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal, tendo em vista de igual forma o disposto do inciso 3º do artigo 18 da Lei Orgânica do Município de Pedrinhas Paulista, é embaçado pela atual porcentagem de gastos com o pessoal, que se demonstra plenamente confortável para proceder-se o reconhecimento aqui almejado. A Constituição Federal também preconiza o trabalho como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, artigo 1º, 4º, e, em consequência, o direito fundamental ao salário como forma de contrapartida do trabalho, o artigo 6º, assegurando a todos exigências dignas, conforme os ditames da justiça social, demonstrando que uma efetiva política de remuneração é um dos instrumentos mais poderosos para a real valorização do servidor. Por tudo ao que foi exposto para a elaboração do presente projeto de resolução, estamos convictos que os senhores vereadores, cientes das suas funções, darão a devida atenção e decidirão pela aprovação dos mesmos, por ser medida de inteira justiça. Atenciosamente, Pedrinhas Paulista, 12 de maio de 2025. Renato Domênico Pomilho, presidente. Fábio Aparecido Uriu, vice-presidente. Davi Altair Ferreira, primeiro secretário. E Diogo Victor Cardoso, segundo secretário. Só justificativa. Só justificativa. Justificativa. Senhores vereadores, a mesa da Câmara Municipal de Vereadores de Pedrinhas Paulista vem, por meio deste, apresentar a presente propositura, substanciada pelo projeto de resolução número 003 de 2025, o qual dispõe sobre a alteração do parágrafo 4º e 5º e inclusão do parágrafo 6º. No artigo 265 do Regimento Interno. Referido projeto tem por objetivo adequar a redação do Regimento Interno, principalmente em seu artigo 265, com as previsões da Lei Orgânica Municipal no artigo 136, parágrafo 6º, recentemente alterado pela emenda à Lei Orgânica Municipal número 010 de 2025, quanto ao prazo estabelecido para encaminhamento das peças orçamentárias. Ressalta-se que a Lei Orgânica Municipal é norma fundamental que estabelece a organização política, administrativa e financeira do município, logo sendo base para as demais legislações municipais. Assim, em consonância e obediência aos preceitos legais, maiores e princípios administrativos, apresentamos e submetemos a esta Casa de Leis a presente proposição, a qual esperamos seja aceita e, após os trâmites regimentais, seja aprovado em sua íntegra. Sala das Sessões, 12 de maio de 2025. Renato Domênico Pomilho, presidente. Fábio Aparecido Uriu, vice-presidente. Davi Altair Ferreira, primeiro secretário. E Diogo Victor Cardoso, segundo secretário. Peço a leitura da emenda 007/2025. Cadê a emenda? 07? Não está aqui? Não está aqui.
Emendas número 007 de 2025. Conforme o disposto no artigo 205, parágrafo 1º, inciso 1, 2, 3 e 4 do Regimento Interno desta Igreja, Casa de Leis, apresenta-se a seguinte emenda modificativa ao projeto de lei número 0017 de 2025. O artigo 3º passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º. Para a cobertura do crédito adicional especial aberto pelo artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos provenientes de Sala das Comissões, 19 de maio de 2025. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Davi Otair Ferreira, Fábio Aparecido Oriu e Josiane Maria Pereira. Peço a leitura dos pareceres números 0015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024 e 025/2025, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer número 0015 de 2025, 15 de maio de 2025. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exposição da matéria. Conforme o disposto no artigo 75, inciso 1º do Regimento Interno desta Igreja, Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 0010 de 2025, o qual dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores e funcionários públicos municipais no exercício de 2025 e da outras providências. Conclusão do relator. Após a análise da citada propositura, opinamos por parecer favorável, devendo a mesma ser encaminhada ao egrégio plenário para devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 15 de maio de 2025. Fábio Aparecido Oriu, relator, Josiane Maria Pereira, presidente, e Davi Otair Ferreira, vice-presidente. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votou a favor Josiane Maria Pereira, Davi Otair Ferreira e Fábio Aparecido Oriu. Parecer número 016 de 2025, 15 de maio de 2025. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exposição da matéria. Conforme o disposto no artigo 75, inciso 1º do Regimento Interno desta Igreja, Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 0011 de 2025, a qual dispõe sobre da nova redação ao caput do artigo 2º da Lei 778 de 2009, com a última redação dada pela Lei nº 1465 de 2023, de 13 de dezembro de 2023, que dispõe sobre a criação do auxílio alimentação, prêmio assiduidade, inclusão de metas e diretrizes ao Plano Plurianual 2018-2021, Lei de Diretriz Orçamentária para 2019 e da outras providências. Conclusão do relator.
Após análise da citada propositura, opinamos por parecer favorável, devendo a mesma ser encaminhada ao egrégio plenário para devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 15 de maio de 2025. Fábio Aparecido Uriu, relator. Josiane Maria Pereira, presidente. Davi Otair Ferreira, vice-presidente. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votou a favor Josiane Maria Pereira, Davi Otair Ferreira e Fábio Aparecido Uriu. Parecer número 0017 de 2025, 15 de maio de 2025. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exposição da matéria. Conforme o disposto no artigo 75, inciso 1º do Regimento Interno desta Igreja Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 0012 de 2025, o qual dispõe sobre: fixa o valor dos débitos ou obrigações consideradas de pequeno valor nos termos do artigo 100, parágrafo 3º e 4º da Constituição Federal e da outras providências. Conclusão do relator. Após análise da citada propositura, opinamos por parecer favorável, devendo a mesma ser encaminhada ao egrégio plenário para devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 15 de maio de 2025. Fábio Aparecido Uriu, relator. Josiane Maria Pereira, presidente. Davi Otair Ferreira, vice-presidente. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votou a favor Josiane Maria Pereira, Davi Otair Ferreira, Fábio Aparecido Uriu. Parecer número 0018 de 2025, 15 de maio de 2025. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exposição da matéria. Conforme o disposto no artigo 75, inciso 1º do Regimento Interno desta Igreja Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 0013 de 2025, o qual dispõe sobre revogação da Lei Municipal número 1374 de 2022, de 20 de maio de 2022, e da Lei Municipal número 1494 de 2024, de 11 de junho de 2024, e da outras providências. Conclusão do relator. Após análise da citada propositura, opinamos por parecer favorável, devendo a mesma ser encaminhada ao egrégio plenário para devida deliberação e apreciação. Sala das Sessões, 15 de maio de 2025. Fábio Aparecido Uriu, relator. Josiane Maria Pereira, presidente. Davi Otair Ferreira, vice-presidente. De acordo com o artigo 103, inciso 3º do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votou a favor Josiane Maria Pereira, Davi Otair Ferreira, Fábio Aparecido Uriu. Parecer número 0019 de 2025, 15 de maio de 2025. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exposição da matéria. Conforme o disposto do artigo 75, inciso 1º do Regimento Interno, esta Igreja Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 0014 de 2025, o qual dispõe sobre revogação da Lei Municipal número 1451 de 2023, de 31 de maio de 2023, e da outras providências. Conclusão do relator. Após análise da citada propositura, opinamos por parecer favorável, devendo a mesma ser encaminhada ao egrégio plenário
para a devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 15 de maio de 2025. Fábio Aparecido Uriu, relator. Josiane Maria Pereira, presidente. E Davi Otair Ferreira, vice-presidente. De acordo com o artigo 103, inciso 3º do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votou a favor Josiane Maria Pereira, Davi Otair Ferreira, Fábio Aparecido Uriu. Parecer número 0020 de 2025, 15 de maio de 2025. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exposição da matéria. Conforme o disposto no artigo 75, inciso 1º do Regimento Interno desta Igreja, Casas de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 0015 de 2025, o qual dispõe sobre: altera o artigo 1º da Lei Municipal número 1055 de 2015, de 22 de janeiro de 2015, e da outras providências. Conclusão do relator. Após a análise da citada propositura, opinamos por parecer favorável, devendo a mesma ser encaminhada ao eglégio plenário para devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 15 de maio de 2025. Fábio Aparecido Uriu, relator. Josiane Maria Pereira, presidente. Davi Otair Ferreira, vice-presidente. De acordo com o artigo 103, inciso 3º do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votou a favor Josiane Maria Pereira, Davi Otair Ferreira, Fábio Aparecido Uriu. Parecer número 0021 de 2025, 15 de maio de 2025. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exposição da matéria. Conforme o disposto no artigo 75, inciso 1º do Regimento Interno desta Igreja, Casas de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 0016 de 2025, o qual dispõe sobre a revogação do artigo 5º da Lei Municipal número 1426 de 2023, de 25 de abril de 2023. Restabelece a vigência da Lei número 778 de 2009, de 15 de maio de 2009, e da Lei número 793 de 2009, de 7 de julho de 2009, e da outras providências. Conclusão do relator. Após a análise da citada propositura, opinamos por parecer favorável, devendo a mesma ser encaminhada ao eglégio plenário para devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 15 de maio de 2025. Fábio Aparecido Uriu, relator. Josiane Maria Pereira, presidente. Davi Otair Ferreira, vice-presidente. De acordo com o artigo 103, inciso 3º do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votou a favor Josiane Maria Pereira, Davi Otair Ferreira e Fábio Aparecido Uriu. Parecer número 0022 de 2025, 15 de maio de 2025. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exposição da matéria. Conforme o disposto no artigo 75, inciso 1º do Regimento Interno desta Igreja, Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de resolução número 0002 de 2025, o qual dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista e da outras providências. Conclusão do relator. Após a análise da citada propositura, opinamos por parecer favorável, devendo a mesma ser encaminhada ao eglégio plenário
para a devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 15 de maio de 2025. Fábio Aparecido Uriu, relator. Josiane Maria Pereira, presidente. Davi Otair Ferreira, vice-presidente. De acordo com o artigo 103, inciso 3º do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votou a favor Josiane Maria Pereira, Davi Otair Ferreira, Fábio Aparecido Uriu. Parecer número 0023 de 2025, 15 de maio de 2025. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exposição da matéria. Conforme o disposto no artigo 75, inciso 1º do Regimento Interno desta Igreja, Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de resolução número 0003 de 2025, o qual dispõe sobre a alteração dos parágrafo 4º e 5º e inclusão do parágrafo 6º no artigo 265 do Regimento Interno. Conclusão do relator. Após análise da citada propositura, opinamos por parecer favorável, devendo a mesma ser encaminhada ao egrégio plenário para a devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 15 de maio de 2025. Fábio Aparecido Uriu, relator. Josiane Maria Pereira, presidente. E Davi Otair Ferreira, vice-presidente. De acordo com o artigo 103, inciso 3º do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votou a favor Josiane Maria Pereira, Davi Otair Ferreira, Fábio Aparecido Uriu. Parecer número 0024 de 2025, 15 de maio de 2025. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exposição da matéria. Conforme o disposto no artigo 75, inciso 1º do Regimento Interno desta Igreja, Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei complementar número 0002 de 2025, o qual dispõe sobre alteração parcial da Lei Complementar número 078 de 2022, de 27 de setembro de 2022, que dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Pedrinhas Paulista e da outras providências correlatas. A conclusão do relator. Após a análise da citada propositura, opinamos por parecer favorável, devendo a mesma ser encaminhada ao egrégio plenário para a devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 15 de maio de 2025. Fábio Aparecido Uriu, relator. Josiane Maria Pereira, presidente. Davi Otair Ferreira, vice-presidente. De acordo com o artigo 103, inciso 3º do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votou a favor Josiane Maria Pereira, Davi Otair Ferreira, Fábio Aparecido Uriu. Parecer número 0025 de 2025, 19 de maio de 2025. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exposição da matéria. Conforme o disposto do artigo 75, inciso 1º do Regimento Interno desta Igreja, Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 0017 de 2025, o qual dispõe sobre a alteração de metas, valores e diretrizes ao Plano Plurianual 2022 a 2025 e Lei de Diretriz Orçamentária para o exercício de 2025. Abertura de crédito adicional especial ao orçamento de 2025 e da outras providências.
Conclusão do relator. Após a análise da citada propositura, opinamos por parecer favorável, devendo a mesma ser encaminhada ao eglégio plenário para devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 19 de maio de 2025. Fábio Aparecido Uriu, relator. Josiane Maria Pereira, presidente. E Davi Otair Ferreira, vice-presidente. De acordo com o artigo 103, inciso 3º do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votou a favor Josiane Maria Pereira, Davi Otair Ferreira, Fábio Aparecido Uriu. Hum? 14, 15, 16. Peço a leitura dos pareceres número 0014, 015, 016, 017, 018, 019, 020 e 21/2025, de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Parecer número 0014 de 2025, 15 de maio de 2025. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Exposição da matéria. Conforme o disposto do artigo 75, inciso 1º do Regimento Interno desta Igreja, Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 0010 de 2025, o qual dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores e funcionários públicos municipais, no exercício de 2025 e da outras providências. Conclusão do relator. Após a análise da citada propositura, opinamos por parecer favorável, devendo a mesma ser encaminhada ao eglégio plenário para devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 15 de maio de 2025. Davi Otair Ferreira, relator. Josiane Maria Pereira, presidente. E Fábio Aparecido Uriu, vice-presidente. De acordo com o artigo 103, inciso 3º do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votou a favor Josiane Maria Pereira, Fábio Aparecido Uriu, Davi Otair Ferreira. Parecer número 0015 de 2025, 15 de maio de 2025. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidades. Exposição da matéria. Conforme o disposto do artigo 75, inciso 1º do Regimento Interno desta Igreja, Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 0011 de 2025, o qual dispõe sobre da nova redação ao caput do artigo 2º da Lei 778 de 2009, com a última redação dada pela Lei número 1465 de 2023, de 13 de dezembro de 2023, que dispõe sobre a criação do auxílio alimentação, prêmio assiduidade, inclusão de metas e diretrizes ao Plano Plurianual 2018-2021, Lei de Diretriz Orçamentária para 2019 e da outras providências. Conclusão do relator. Após análise da citada propositura, opinamos por parecer favorável, devendo a mesma ser encaminhada ao eglégio plenário para devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 15 de maio de 2025. Davi Otair Ferreira, relator. Josiane Maria Pereira, presidente. Fábio Aparecido Uriu, vice-presidente. De acordo com o artigo 103, inciso 3º do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votou a favor Josiane Maria Pereira, Fábio Aparecido Uriu e Davi Otair Ferreira.
Parecer número 0016 de 2025, 15 de maio de 2025. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Exposição da matéria. Conforme o disposto no artigo 75, inciso 1º do Regimento Interno desta Igreja, Casas de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 0012 de 2025, o qual dispõe sobre: fixa o valor dos débitos ou obrigações consideradas de pequeno valor, nos termos do artigo 100, parágrafos 3º e 4º da Constituição Federal e da outras providências. Conclusão do relator. Após análise da citada propositura, os opinamos pelo parecer favorável, devendo a mesma ser encaminhada ao eglégio plenário para devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 15 de maio de 2025. Davi Otair Ferreira, relator, Josiane Maria Pereira, presidente, e Fábio Aparecido Uriu, vice-presidente. De acordo com o artigo 103, inciso 3º do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votou a favor Josiane Maria Pereira, Fábio Aparecido Uriu e Davi Otair Ferreira. Parecer número 0017 de 2025, 15 de maio de 2025. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidades. Exposição da matéria. Conforme o disposto no artigo 75, inciso 1º do Regimento Interno desta Igreja, Casas de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto número 0016 de 2025, o qual dispõe sobre a revogação do artigo 5º da Lei Municipal, número 1426, de 2023, e de 25 de abril de 2023. Restabelece a vigência da Lei número 778, de 2009, de 15 de maio de 2009, e da Lei número 793, de 2009, de 7 de julho de 2009, e da outras providências. Conclusão do relator. Após análise da citada proposituras, opinamos por parecer favorável, devendo a mesma ser encaminhada ao eglégio plenário para devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 15 de maio de 2025. Davi Otair Ferreira, relator, Josiane Maria Pereira, presidente, e Fábio Aparecido Uriu, vice-presidente. De acordo com o artigo 103, inciso 3º do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votou a favor Josiane Maria Pereira, Fábio Aparecido Uriu e Davi Otair Ferreira. Parecer número 0018 de 2025, 15 de maio de 2025. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Exposição da matéria. Conforme o disposto no artigo 75, inciso 1º do Regimento Interno desta Igreja, Casas de Leis, esta comissão expõe sobre os projetos de resolução número 0002 de 2025, o qual dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista e da outras providências. Conclusão do relator. Após a análise da citada propositura, opinamos por parecer favorável, devendo a mesma ser encaminhada ao eglégio plenário para devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 15 de maio de 2025. Davi Otair Ferreira, relator, Josiane Maria Pereira, presidente, Fábio Aparecido Uriu, vice-presidente. De acordo com o artigo 103, inciso 3º do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votou a favor Josiane Maria Pereira, Fábio Aparecido Uriu e Davi Otair Ferreira. Parecer número 0019 de 2025, 15 de maio de 2025.
Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidades. Exposição da matéria. Conforme o disposto no artigo 75, inciso 1º do Regimento Interno desta Igreja Casas de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de resolução número 0003 de 2025, o qual dispõe sobre a alteração dos parágrafo 4º e 5º e inclusão dos parágrafos 6º no artigo 265 do Regimento Interno. Conclusão do relator. Após a análise da citada propositura, opinamos por parecer favorável, devendo a mesma ser encaminhada ao egrégio plenário para devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 15 de maio de 2025. Davi Otair Ferreira, relator. Josiane Maria Pereira, presidente. Fábio Aparecido Uriu, vice-presidente. De acordo com o artigo 103, inciso 3º do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votou a favor Josiane Maria Pereira, Fábio Aparecido Uriu e Davi Otair Ferreira. Parecer número 0020 de 2025, 15 de maio de 2025. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Exposição da matéria. Conforme o disposto do artigo 75, inciso 1º do Regimento Interno desta Igreja Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei complementar número 0002 de 2025, o qual dispõe sobre a alteração parcial da Lei Complementar número 078 de 2022, de 27 de setembro de 2022, que dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Pedrinhas Paulista e da outras providências correlatadas. Conclusão do relator. Após a análise da citada propositura, opinamos por parecer favorável, devendo a mesma ser encaminhada ao egrégio plenário para devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 15 de maio de 2025. Davi Otair Ferreira, relator. Josiane Maria Pereira, presidente. Fábio Aparecido Uriu, vice-presidente. De acordo com o artigo 103, inciso 3º do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votou a favor Josiane Maria Pereira, Fábio Aparecido Uriu e Davi Otair Ferreira. Parecer número 0021 de 2025, 19 de maio de 2025. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidades. Exposição da matéria. Conforme o disposto no artigo 75, inciso 1º do Regimento Interno desta Igreja Casas de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 0017 de 2025, o qual dispõe sobre a alteração de metas, valores e diretrizes ao Plano Plurianual 2022 e 2025. Lei de Diretriz Orçamentária para o exercício de 2025. Abertura de crédito adicional especial ao orçamento de 2025 e da outras providências. Conclusão do relator. Após análise da citada proposituras, opinamos por parecer favorável, devendo a mesma ser encaminhada ao egrégio plenário para a devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 19 de maio de 2025. Davi Otair Ferreira, relator. Josiane Maria Pereira, presidente. Fábio Aparecido Uriu, vice-presidente. De acordo com o artigo 103, inciso 3º do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votou a favor Josiane Maria Pereira, Fábio Aparecido Uriu e Davi Otair Ferreira.
Peço a leitura do parecer número 001/2025, de autoria da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Parecer número 0001 de 2025, 16 de maio de 2025. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Exposição da matéria. Conforme o disposto no artigo 75, inciso 1º do Regimento Interno desta Igreja, Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 0013 de 2025, o qual dispõe sobre revogação da Lei Municipal número 1374 de 2022, de 20 de maio de 2022, e da Lei Municipal número 1494 de 2024, de 11 de junho de 2024, e da outras providências. Conclusão do relator. Após análise da citada propositura, opinamos por parecer favorável, devendo a mesma ser encaminhada ao eglégio plenário para devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 16 de maio de 2025. Décio Lemes, relator, Diogo Victor Cardoso, presidente, e Claudemir Virgílio, vice-presidente. De acordo com o artigo 103, inciso 3º do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votou a favor Diogo Victor Cardoso, Claudemir Virgílio e Décio Lemes. Peço a leitura do parecer número 003, 004 e 005/2025, de autoria da Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. Parecer número 0003 de 2025, 15 de maio de 2025. Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. Exposição da matéria. Conforme o disposto no artigo 75, inciso 1º do Regimento Interno desta Igreja, Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 0013 de 2025, o qual dispõe sobre revogação da Lei Municipal número 1374 de 2022, de 20 de maio de 2022, e da Lei Municipal número 1494 de 2024, de 11 de junho de 2024, e da outras providências. Conclusão do relator. Após análise da citada propositura, opinamos por parecer favorável, devendo a mesma ser encaminhada ao eglégio plenário para a devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 15 de maio de 2025. Josiane Maria Pereira, relatora, Davi Otair Ferreira, presidente, e Fábio Aparecido Uriu, vice-presidente. De acordo com o artigo 103, inciso 3º do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votou a favor Davi Otair Ferreira, Fábio Aparecido Uriu, Josiane Maria Pereira. Parecer número 0004 de 2025, 15 de maio de 2025. Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. Exposição da matéria. Conforme o disposto no artigo 75, inciso 1º do Regimento Interno desta Igreja, Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 0014 de 2025, o qual dispõe sobre revogação da Lei Municipal número 1451 de 2023, de 31 de maio de 2023, e da outras providências. Conclusão do relator. Após análise da citada propositura, opinamos por parecer favorável, devendo a mesma ser encaminhada ao egrégio plenário
para devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 15 de maio de 2025. Josiane Maria Pereira, relatora. Davi Altair Ferreira, presidente. Fábio Aparecido Uriu, vice-presidente. De acordo com o artigo 103, inciso 3º do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votou a favor Davi Altair Ferreira, Fábio Aparecido Uriu e Josiane Maria Pereira. Parecer número 0005 de 2025, 15 de maio de 2025. Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. Exposição da matéria. Conforme o disposto no artigo 75, inciso 1º do Regimento Interno desta Igreja, Casas de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 0015 de 2025, o qual dispõe sobre: altera o artigo 1º da Lei Municipal número 1055 de 2015, de 22 de janeiro de 2015, e da outras providências. Conclusão do relator. Após a análise da citada propositura, opinamos por parecer favorável, devendo a mesma ser encaminhada ao egrégio plenário para a devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 15 de maio de 2025. Josiane Maria Pereira, relatora. Davi Altair Ferreira, presidente. Fábio Aparecido Uriu, vice-presidente. De acordo com o artigo 103, inciso 3º do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votou a favor Davi Altair Ferreira, Fábio Aparecido Uriu e Josiane Maria Pereira. Seguindo as determinações regimentais, darei início à discussão e votação das proposituras. Coloco em discussão a emenda número 007/2025. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o parecer número 0015/2025 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o parecer número 0016/2025 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o parecer número 0017/2025 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o parecer número 0018/2025 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o parecer número 0019/2025 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o parecer número 0020/2025 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o parecer número 0021/2025 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o parecer número 0022/2025 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o parecer número 0023/2025 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o parecer número 0024/2025
da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ninguém discutindo, coloca em votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão parecer número 0025/2025 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ninguém discutindo, coloca em votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão parecer número 0014/2025 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Ninguém discutindo, coloca em votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão parecer número 0015/2025 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Ninguém discutindo, coloca em votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão parecer número 0016/2025 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Ninguém discutindo, coloca em votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão parecer número 0017/2025 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Ninguém discutindo, coloca em votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão parecer número 0014/2025 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Ninguém discutindo, coloca em votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão parecer número 0019/2025 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Ninguém mais discutindo, coloca em votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão parecer número 0020/2025 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Ninguém mais discutindo, coloca em votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão parecer número 0021/2025 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Ninguém mais discutindo, coloca em votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão parecer 001/2025 da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Ninguém discutindo, coloca em votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão parecer número 003/2025 da Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. Ninguém discutindo, coloca em votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão parecer 004/2025 da Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. Ninguém discutindo, coloca em votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão parecer número 005/2025 da Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. Ninguém discutindo, coloca em votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que proceda a chamada para a presença e cumprimento ao disposto no artigo 158, parágrafo 1º do Regimento Interno. Claudemir Virgílio. Presente. Davi Altair Ferreira. Presente. Décio Lemes. Presente. Diogo Victor Cardoso. Presente. Fábio Aparecido Uriu. Presente. Jéssica Renata de Jesus Correia Bertoli. Presente. Josiane Maria Pereira. Presente. Magda Faustino do Nascimento. Presente. E Renato Domênico Pomilho. Presente. Havendo maioria absoluta, iniciaremos a ordem do dia. Coloque em única discussão o projeto de lei número 0010/2025. Ninguém discutindo, coloque em votação. Peço ao secretário chamada para votação. Você vai ter que votar todos. Claudemir Virgílio. Sim. Davi Altair Ferreira. Sim. Décio Lemes. Sim. Diogo Victor Cardoso. Sim. Fábio Aparecido Uriu. Sim. Jéssica Renata de Jesus Correia Bertoli. Sim. Josiane Maria Pereira. Sim. Magda Faustino do Nascimento. Sim. Renato Domênico Pomilho. Sim. Aprovado por unanimidade dos votos. Coloque em única discussão o projeto de lei número 0011/2025. Ninguém discutindo, coloque em votação. Peço ao secretário chamada para votação.
Claudemir Virgílio. Sim. Davi Otair Ferreira, sim. Décio Lemes. Sim. Diogo Victor Cardoso. Sim. Fábio Aparecido Uriu. Sim. Jéssica Renata de Jesus Correia Bertoli. Sim. Josiane Maria Pereira. Sim. Magda Faustino do Nascimento. Sim. Renato Domênico Pomilho. Sim. Aprovado por unanimidade dos votos. Coloque em única discussão o projeto de lei número 0012/2025. Ninguém discutindo, coloque em votação. Peço ao secretário chamada para a votação. Claudemir Virgílio. Sim. Davi Otair Ferreira. Sim. Décio Lemes. Sim. Diogo Victor Cardoso. Sim. Fábio Aparecido Uriu. Sim. Jéssica Renata de Jesus Correia Bertoli. Sim. Josiane Maria Pereira. Sim. Magda Faustino do Nascimento. Sim. E Renato Domênico Pomilho. Sim. Aprovado por unanimidade dos votos. Coloque em única discussão o projeto de lei número 0013/2025. Ninguém discutindo, coloque em votação. Senhor presidente, dá uma licencinha. Queria falar sobre esse projeto, que é sobre a revogação de uma lei que visa a padronização dos uniformes e dos veículos, é isso? Eu queria dizer que esse projeto ele foi proposto por esta casa e foi aprovado por unanimidade. E este projeto ele visa a padronização, a unificação e a identidade e visual do município, das instituições, das crianças nas escolas, dos funcionários. Então, eu acredito também que não há necessidade de a revogação, e sim de uma alteração, talvez, da lei, né? Porque como a gente está falando sobre economia, contenção de gastos e a redução de emendas, né, da arrecadação, sobre queda da arrecadação. Então, eu acredito que não há necessidade de retirar a lei, mas sim modificá-la, né? Se há necessidades estéticas nos uniformes. E era isso que eu queria falar. Ninguém mais discutindo, coloque em votação. Peço ao secretário chamada para a votação. Claudemir Virgílio. Sim. Davi Otair Ferreira, sim. Décio Lemes. Sim. Diogo Victor Cardoso. Sim. Fábio Aparecido Uriu. Sim. Jéssica Renata de Jesus Correia Bertoli. Não. Josiane Maria Pereira. Sim. Magda Faustino do Nascimento. Sim. E Renato Domênico Pomilho. Sim. Aprovado por 8 votos a favor e 1 contrário. Coloque em discussão, em única discussão, o projeto de lei número 0014/2025. Senhor presidente, também queria falar sobre esse projeto, que é mais uma revogação de mais um projeto criado por esta casa e aprovado por unanimidade, que é o projeto sobre o calendário da cidade, que é um projeto que visa a organização da administração e a previsibilidade sobre os eventos da cidade, tendo em vista que também pode ser alterado a lei quando há necessidade de a inclusão ou a retirada de algum, né, evento, e que pode ser alterado. Então, eu acho que também não há necessidade, tendo em vista que a maioria dos projetos aqui hoje é sobre alteração de lei e não sobre revogação. Então, vejo como um retrocesso dos projetos de leis criados nessa casa. Obrigada. Ninguém mais discutindo, coloque em votação. Peço ao secretário chamada para a votação. Claudemir Virgílio. Sim. Davi Otair Ferreira. Sim. Décio Lemes. Sim. Diogo Victor Cardoso. Sim. Fábio Aparecido Uriu. Sim. Jéssica Renata de Jesus Correia Bertoli. Não. Josiane Maria Pereira. Sim. Magda Faustino do Nascimento. Sim. Aprovado por 7 votos a favor e 1 contrário.
Coloque em única discussão o projeto de lei número 0015/2025. Ninguém discutindo, coloque em votação. Peço ao secretário chamada para votação. Claudemir Virgílio. Sim. Davi Otair Ferreira, sim. Décio Lemes. Sim. Diogo Victor Cardoso. Sim. Fábio Aparecido Oriul. Sim. Jéssica Renata de Jesus Correia Bertoli. Sim. Josiane Maria Pereira. Sim. Magda Faustino do Nascimento. Sim. Aprovado por 8 votos. Coloque em única discussão o projeto de lei número 0016/2025. Ninguém discutindo, coloque em votação. Peço ao secretário chamada para votação. Só esses três. Claudemir Virgílio. Sim. Davi Otair Ferreira, sim. Décio Lemes. Sim. Diogo Victor Cardoso. Sim. Fábio Aparecido Oriul. Sim. Jéssica Renata de Jesus Correia Bertoli. Sim. Josiane Maria Pereira. Sim. Magda Faustino do Nascimento. Sim. E Renato Domênico Pomilho. Sim. Aprovado por unanimidade dos votos. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 0017/2025. Ninguém discutindo, peço ao secretário chamada para votação. Claudemir Virgílio. Sim. Davi Otair Ferreira, sim. Décio Lemes. Sim. Diogo Victor Cardoso. Sim. Fábio Aparecido Oriul. Sim. Jéssica Renata de Jesus Correia Bertoli. Sim. Josiane Maria Pereira. Sim. Magda Faustino do Nascimento. Sim. E Renato Domênico Pomilho. Sim. Aprovado por unanimidade dos votos. Coloque em única discussão o projeto de resolução número 002/2025. Ninguém discutindo, coloque em votação. Peço ao secretário chamada para votação. Claudemir Virgílio. Sim. Davi Otair Ferreira, sim. Décio Lemes. Sim. Diogo Victor Cardoso. Sim. Fábio Aparecido Oriul. Sim. Jéssica Renata de Jesus Correia Bertoli. Sim. Josiane Maria Pereira. Sim. Magda Faustino do Nascimento. Sim. E Renato Domênico Pomilho. Sim. Aprovado por unanimidade dos votos. Não havendo mais nada a tratar, lembro aos senhores que iniciaremos uma nova sessão extraordinária em instantes e dou por encerrada a presente sessão.